Muito bem, minha gente. Então agora vamos partir para as últimas questões de hoje. Eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos. Eu acho que é interessante, depois de assistir as regrinhas e tal, a explicação, tentar resolver as questões sozinhos. Quero chamar a sua atenção para uma coisa. FCC, principalmente, Fundação Carlos Chagas, é uma banca que faz isso diuturnamente, sempre faz isso. Cria questões envolvendo concordância, em que ela usa muito voz passiva, gente. Aquele verbo com aquele ser. Será que aquilo ali é uma passiva? Quem é o sujeito? Ou então, não é passiva, porque o verbo é um transitivo indireto, ele rege preposição. E aí, ela envolve o aluno. Se você não estiver seguro, você perde uma questão dessa, você tropeça e erra besteira. Entendeu? Então, vamos fazer com calma, tente fazer sozinho, mas preste atenção às explicações na hora da correção, tá bom? Então, vamos à questão número 9. Das modificações feitas abaixo, na redação da oração, a maioria dos economistas considera necessário que o país caminhe para a faixa de 25%, aquela em que a concordância está incorreta, de acordo com as normas da língua culta. Então, a banca me dá A, B, C, D, E, a reescritura dessa frase. E ela quer que nós descubramos, que nós marquemos a que apresenta erro, quer dizer, que está incorreta. Então, vamos lá, gente? Letra A. A maioria, olha bem, aqui ele usou a maioria dos economistas, considera no singular, concordando com maioria, tá ótimo. Olha o que ele escreveu na A. A maioria dos economistas consideram, tá certo também, Augusto, está concordando com economistas. Ou eu concordo com maioria, ou eu concordo com o que vem depois. Aqui ele concordou com o que vinha depois. Então, a maioria dos economistas consideram necessário o país caminhar para a faixa de 25%. Tá tudo certo na letra A. Ele quer a incorreta, não é a A. Grande parte dos economistas, gente, grande parte dos economistas, ou eu concordo com grande parte e uso singular, ou eu concordo com economistas e uso plural. Então, vamos lá. Grande parte dos economistas considera, beleza, concordando com grande parte, necessária uma nova faixa de investimentos em torno de 25%. Uma nova faixa necessária. Tá certa a letra B. Letra C. Metade dos economistas consideram necessário novas medidas que levem, olha bem, presta atenção. Vamos ler todas agora, vamos ver se você descobre. Metade dos economistas consideram necessário novas medidas que levem o país a caminhar para a faixa de 25%. Letra D. Entre 10 economistas considera que são necessárias ao país as medidas que permitam caminhar para a faixa de 25%. E letra E. Não só os economistas, mas também os empresários consideram necessário o país caminhar para a faixa de 25%. Vamos ver se você descobriu qual é a errada. Ó. Não só os economistas, mas também os empresários. Quer dizer, eles todos consideram necessário o país caminhar para a faixa de 25%. Tudo certo na E. Letra D. Entre 10 economistas, então é considera, tá certo? Que são necessárias ao país as medidas que permitam caminhar para a faixa de 25%. São necessárias as medidas, tá certa a letra D. Agora, metade dos economistas consideram necessário novas medidas? Não. Consideram necessárias novas medidas. Novas medidas necessárias. Então, gente, ele quer a frase com erro. A A está certa, a B está certa, a D está certa e a E está certa. A única errada é C de casa. Muito bem. Número 10. Para cumprimento das normas de concordância verbal, será necessário corrigir a frase, quer dizer, uma frase aqui está errada. Vamos ver? Atribui-se aos esquemas de construção das fábulas populares a capacidade de representarem profundos anseios coletivos. Gente,
logo de cara, quando você vê aos esquemas, você já sabe que isso aqui não é sujeito, porque eu não tenho sujeito preposicionado. Então, aos esquemas não é o sujeito. Começa por aí. Atribui-se aos esquemas de construção das fábulas a capacidade de representarem profundos anseios coletivos. Atribui-se a capacidade. A capacidade é atribuída. A capacidade é o sujeito do atribui-se. Se a capacidade é sujeito e está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Atribui-se aos esquemas de construção, blá, 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 a capacidade de formularem, de representarem profundos anseios coletivos. A letra A está toda certa. Ele quer a frase que é preciso corrigir. Então, não é a A está certa. Letra B. Olha só para você saber, a capacidade é atribuída. Muito bem. Letra B. Reserva-se a pobres camponeses, nas fábulas populares, a possibilidade de virem a se tornar membros da realeza. Atenção! Quando você vê a pobres camponeses, esse termo aí com a preposição não é sujeito, lembra? A pobres camponeses não pode ser sujeito. Por causa da preposição a, eu não tenho sujeito preposicionado. Então, já sei que a pobres camponeses não é o sujeito. Reserva-se a possibilidade de virem a se tornar membros da realeza. Então, a possibilidade de virem a se tornar membros da realeza é reservada a pobres camponeses. O sujeito do reserva-se é possibilidade. Possibilidade está no singular. O verbo fica no singular. Então, a letra B está correta. Ele quer a frase que é preciso corrigir. Não é a B. Letra C. Aos desejos populares de ascensão social correspondem, em algumas das fábulas analisadas, a transformação de pobres em príncipes. Epa! A transformação de pobres em príncipes corresponde aos desejos populares. Gente, o sujeito do corresponde aí é a transformação. A transformação corresponde aos desejos populares. Quando você vê aos desejos, você já sabe que não é o sujeito, por causa da preposição a. O sujeito é a transformação de pobres em príncipes. Essa transformação corresponde. Então, a frase que é preciso corrigir é a C de casa. Já achei o gabarito. Letra D. Prosperam no fundo do inconsciente coletivo incontáveis imagens. Olha só, incontáveis imagens prosperam. É o sujeito do prosperam, tá certo? Pelas quais se traduzem aspirações de poder e de justiça. Se traduzem aspirações, aspirações são traduzidas. Aspirações é o sujeito, o verbo aqui fica no plural. Se traduzem, então está certa a letra D. Não cabe aos leitores abastados avaliar em quem é pobre a sensatez ou o descalabro das expectativas alimentadas. Olha só, avaliar a sensatez e o descalabro, isto não cabe aos leitores abastados. Está certa a letra E. Gente, quando uma oração é sujeito da outra, que é o que a gente chama de sujeito oracional, o verbo da oração principal não vai ao plural. Então, não cabe aos leitores avaliar blá, 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 blá. Avaliar isto não cabe aos eleitores. Aos leitores, perdão. Ok? Então, está certa a letra E, está certa a letra D, está certa a letra B, está certa a letra A. A única que será necessário corrigir é a C de casa. Tem que ser aos desejos populares de ascensão social, corresponde à transformação de pobres em príncipes. Transformação é o sujeito do verbo, então o verbo tem que ficar no singular. Muito bem. Questão número 11. Quanto às normas de concordância verbal, a frase inteiramente correta é letra A. O que marcou a gestão de Graciliano Ramos não foi propriamente os atos administrativos, mas as qualidades de seu memorável relatório. Letra B. Não são de praxe, nos documentos oficiais,
virem combinados atributos como o da concisão e o da objetividade. Letra C. Quando se pensam nas linguagens e nos ofícios, é comum considerar que devam haver entre eles marcas estilísticas de alta especialização. Letra D. Mesmo as emoções mais inflamadas de um litígio pode dar vazão a uma linguagem clara e objetivamente contundente. Aquele a quem não importa em nenhum momento as virtudes da concisão e da objetividade, só resta derramar-se em mau estilo. Nossa, Augusta, essas são difíceis. É só fazer com calma. Vamos de baixo para cima. Aquele a quem não importa em nenhum momento as virtudes, olha aqui. Aquele a quem as virtudes não importam. Gente, as virtudes é o sujeito de importa. Então, as virtudes não importam. Então, letra E está errada. Mesmo as emoções mais inflamadas de um litígio pode dar vazão a uma linguagem clara e objetivamente contundente? Gente, mesmo as emoções mais inflamadas de um litígio, primeiro que já está errado aqui, podem dar vazão a uma linguagem clara. Errada. Quando se pensam nas linguagens, quem pensa, pensa em, tá vendo? Olha a preposição ali. Então, é quando se pensa nas linguagens e nos ofícios, é comum considerar que deva haver. Haver com sentido de existir não admite plural. Deva haver entre eles marcas estilísticas de alta especialização. Errada a letra C. Não são de praxe nos documentos oficiais virem combinados atributos como o da concisão e da objetividade. Olha só, essa oração aqui é sujeito dessa. Então, o verbo fica no singular. Não é de praxe virem combinados atributos. Errada a letra B. O que marcou a gestão de Graciliano Ramos não foi, propriamente, os atos administrativos. Augusta, não teria que ser não foram os atos concordando com atos? Para. E lembra da regra que eu expliquei do verbo ser? Quando você liga os elementos com o verbo ser, um está no singular, o outro está no plural, eu posso escolher usar o singular ou o plural. Aqui ele usou o singular, concordando com o que marcou. O que marcou não foi os atos administrativos. Como eu poderia dizer, o que marcou a gestão de Graciliano não foram os atos administrativos. Então, tanto faz aqui singular ou plural. É o gabarito, letra A. Muito bem. Número 12. Assinale a alternativa incorreta, gente. Os soldados ficaram sós no meio da multidão quando foi anunciada a revolta. Vai com calma, ó. Os soldados, plural, ficaram, certo, sós, concordando com soldados, no meio da multidão, quando a revolta foi anunciada. Tudo certo na letra A. Letra B. Elas mesmo ficaram embasbacadas diante do problema. Epa, elas mesmas, elas próprias. Já achei erro. Vamos ver a C. Quando voltamos da feira, descobrimos que só havia compotas ou frutas estrangeiras em nossa relação de compras. Só havia. Haver com sentido de existir não vai ao plural. Só havia compotas ou frutas. Tá certo? Letra D. Os fiéis que foram à igreja ficaram estupefatos diante do maravilhoso discurso e eloquência do padre Antônio Vieira. Augusta, mas é discurso e eloquência, eu não teria que dizer maravilhosos? Não. O adjetivo está antes, então concorda ali com o discurso, que é o mais próximo. Maravilhoso discurso e eloquência. Tudo certo na letra D. E na letra E? Lá havia somente casas e corações abertos a ele. Havia
haver com sentido de existir não vai ao plural. Casas e corações abertos, está certo, perfeito. Então, está certa a letra E, está certa a letra D, está certa a letra C, está certa a letra A. A única errada é B de bola. Elas mesmas, elas próprias, ficaram embasbacadas diante do problema. Então, incorreta, gabarito B de bola. Questão número 13. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas em, ou seja, correta. Letra A. Costumam haver nas pessoas extrovertidas traços marcantes de timidez. Augusto, eu achei que está certo, porque eu pensei assim. Traços costumam haver nas pessoas. Gente, costuma haver aí é uma locução. Quem manda nessa locução é o haver. Haver com sentido de existir não vai ao plural, gente. Então é costuma haver, porque ele manda e o da frente obedece. Se ele não admite plural, o da frente não vai ao plural. Costuma haver traços. Agora, se eu tirasse o haver e trocasse pelo verbo surgir, por exemplo, aí eu diria, costumam surgir traços. Aí sim, costumam surgir, mas costuma haver traços. Então, está errada a letra A. Letra B. Não se devem imputar aos muito tímidos a culpa por sua notoriedade. Epa! Não se devem imputar. Aí você vê esse verbo no plural. Para o verbo estar no plural é porque o sujeito tem que ser plural. Qual é o sujeito aqui? É aos muito tímidos? Quando você vê essa preposição a, aos, você já sabe que esse termo não é o sujeito. Eu não tenho sujeito preposicionado. O sujeito é a culpa. Não se deve imputar aos mais tímidos a culpa. A culpa não deve ser imputada aos mais tímidos. Isso aí é uma passiva, gente. O sujeito dessa passiva é a culpa. E se o sujeito é culpa no singular, o verbo tem que ficar no singular. Então, não se deve, anota aí, o sujeito é a culpa. A culpa não deve ser imputada. Então, está errada a letra B. Não deixam de ocorrer a um tímido as vantagens da timidez. As vantagens não deixam de ocorrer a um tímido. O sujeito aí é as vantagens. Se o sujeito é plural, o verbo fica no plural. Então, as vantagens não deixam de ocorrer. Tá certa? Gabarito C. Vamos ver a D. Interessam a certos extrovertidos encobrir aspectos de sua timidez. Para tudo. Lembra o seguinte, há certos extrovertidos, quando eu vejo essa preposição a, eu já sei que certos extrovertidos não é sujeito. Essa frase está desarrumada? Está. Arruma essa frase. Encobrir aspectos da timidez, isto interessa a certos extrovertidos. Sabe qual é o sujeito do interessa? É a oração toda. Encobrir aspectos da sua timidez. Quando o sujeito de uma oração é a outra oração toda, repito, quando o sujeito de uma oração é outra oração, aquele verbo lá na frente tem que ficar no singular. Então, vem aqui comigo, ó. Encobrir aspectos da timidez, essa oração toda é sujeito dessa. Então, encobrir aspectos da sua timidez interessa a certos extrovertidos. O verbo dessa aqui tem que ficar no singular. Isso aqui é um sujeito oracional. Sujeito representado por uma oração. Muito bem. Então, está errada a letra D. E na letra E, o fato de serem tímidas não impossibilitam as pessoas de serem notadas. Olha que questão maldosa. A banca põe tímidas, pessoas, notadas, tudo no plural. Só que o que não impossibilita é o fato. O fato não impossibilita. O sujeito é o fato. Fato está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Não impossibilita. Então, está errada a letra E, está errada a D, está errada a B
está errada a A. A única certa, gabarito, C, de casa. 14. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se obrigatoriamente no plural para preencher de modo correto a lacuna da frase. Então, a banca me dá 5 frases, uma lacuna em cada frase e um verbo entre parênteses para cada frase. E você tem que descobrir qual a frase cuja lacuna só pode ser preenchida pelo verbo no plural. Gente, como o verbo concorda com o sujeito, o primeiro passo é descobrir o sujeito de cada frase, gente. Então, vamos ver a letra A. Parecer justo que as instituições sejam manipuláveis. Que as instituições sejam manipuláveis, essa oração é sujeito da outra. Se uma oração é sujeito da outra, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Então, parece-lhe justo que as instituições sejam manipuláveis? Isto parece justo, obrigatoriamente no singular. Então, está fora a letra A. Eles, a quem nenhuma instituição jamais... Olha bem, eles a quem nenhuma instituição jamais impõe quaisquer restrições, nenhuma instituição impõe quaisquer restrições. Gente, eles a quem nenhuma instituição impõe quaisquer restrições, eles são os que mais reclamam. Então, o sujeito do impõe é nenhuma instituição. Então, é singular. Letra C. Caso não se as minorias o direito de se expressarem, as maiorias acabarão exercendo um poder totalitário. Gente, essa frase está toda desarrumada. Se você não lê com muita atenção, você se perde no meio do tiroteio aí e fica, né? Perde a questão. Olha aqui. Caso não se assegure as minorias com preposição, não é o sujeito. O sujeito é isso aqui. O direito, caso o direito de se expressarem não seja assegurado às minorias. O direito não seja assegurado a elas. O sujeito é o direito de se expressarem. Se o sujeito é o direito está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Então, caso não se assegure as minorias o direito de se expressarem, quer dizer, caso o direito de se expressarem não seja assegurado às minorias, então verbo no singular, não é a C. Letra D. Se não a ocorrer em qualquer sociedade tantos desmandos institucionais, não haveria necessidade de tantos organismos de fiscalização. Gente, se tantos desmandos institucionais não viessem a ocorrer, se tantos desmandos não viessem a ocorrer, o sujeito aqui é tantos desmandos. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, se não viessem a ocorrer tantos desmandos. Ele quer a frase que tem que ter o verbo no plural? Já achei, gabarito D de dado. Não, aí só vai até a letra D. Então, ó, na letra A tem que ser singular, na letra B tem que ser singular, na letra C tem que ser singular. A única que só admite plural, D de dado. Questão 15. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se numa forma de plural, de novo, para preencher corretamente a lacuna da frase, mesmo tipo de questão. Ainda em nossos dias, transpirar daqueles velhos álbuns de fotografias um aflitivo anseio de perenidade. Gente, essa frase está toda invertida. Ainda em nossos dias, um aflitivo anseio de perenidade parece. O sujeito é o aflitivo anseio. Se o sujeito é singular, o verbo só pode ficar no singular. Então, parece transpirar. Então, não é a letra A, ele quer plural, hein? Letra B. Não ser nas fisionomias graves dos cerimoniosos retratados qualquer vestígio não se esboça nas fisionomias graves dos cerimoniosos retratados qualquer vestígio de sorriso.
Qualquer vestígio de sorriso não é esboçado nas fisionomias. Isso aqui é o sujeito, então sujeito no singular, verbo no singular, então não é a B. A esmagadora maioria das fotos, o destino de um rápido e definitivo esquecimento. O destino de um rápido e definitivo esquecimento cabe à maioria esmagadora das fotos. Gente, o destino cabe. É singular o sujeito, o verbo tem que ficar no singular. Então, não é a C. O que mais os milhões de fotógrafos amadores é a facilidade de produção e exclusão de fotos. O que mais diverte. Tem que concordar com o que mais. O que mais diverte os milhões de fotógrafos é a facilidade de produção. Então, esse aqui tem que ser singular também. Na letra E. Em cada época, não apenas novidades técnicas, mas novos modos de compreensão do mundo. Então, não apenas novidades técnicas, mas novos modos de compreensão do mundo despontam em cada época. Isso aqui é o sujeito. Então, se é plural, verbo no plural. Gabarito é. Muito bem. Questão 16. A concordância... Deixa eu só explicar uma coisa a você. Eu não sei se você percebeu. Nessas questões que eu trouxe por último aqui, todas as frases estão invertidas, estão desarrumadas. Se você, na hora de resolver uma questão dessa, você não interpreta com calma o que está ali, arrumando a frase na sua cabeça, você se perde e erra, porque você já não sabe quem mais é sujeito de quem. E para se acertar a concordância verbal, você tem que saber quem é o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Fique atento. Muito bem, questão 16. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta. Letra A. Chegou ao fim as campanhas, olha que coisa absurda, as campanhas de cara. Chegaram ao fim as campanhas voltadas para a reciclagem de materiais nas cidades escolhidas no projeto piloto. Então, errada a letra A. A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos tóxicos, a conscientização, blá, 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 blá. Só que tem que concordar com conscientização. A conscientização acabou surtindo bons resultados. Então, se o núcleo é conscientização, o verbo tem que ficar no singular. Errada a letra B. Muitos consumidores se mostram engajados na luta pela sustentabilidade e traduzem seu compromisso em tudo aquilo que compram. Perfeito. Consumidores se mostram engajados na luta e traduzem, certo, seu compromisso em tudo aquilo que eles, consumidores, compram. Tudo certo. Gabarito C de casa. Letra D. Atitudes firmes e claras, voltadas para a sustentabilidade na exploração dos recursos da natureza, essas atitudes devem trazer lucros promissores para as empresas. As atitudes devem trazer lucros. Errada a letra D. Deveria ser divulgado claramente os princípios que norteiam as atividades empresariais, como diretriz para orientar os consumidores. Presta atenção. Arruma a frase, como eu disse sempre, ó. Os princípios que norteiam as atividades empresariais deveriam ser divulgados. Os princípios é o sujeito, verbo no plural. Concordando com princípios, então, divulgados. Os princípios deveriam ser divulgados. E aí, princípios que norteiam as atividades empresariais, como diretrizes para orientar os princípios, seriam diretrizes para orientar os consumidores. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra B e errada a letra A. A única realmente certa, gabarito C de casa. E aqui no fim, como eu sempre faço, o gabarito das questões para vocês. Ok, minha gente? Então, ó, refaça essas questões, né? Ouça de novo as explicações, faça as questões todas de novo. Só assim, treinando, exercitando muito, você ganha segurança. Cada vez mais, um pouquinho a cada dia, tá? Ok? Bom, então hoje ficamos por aqui.
nossa próxima aula, outro ponto igualmente importante para o seu conteúdo na hora da prova. Tá bom? Olha, beijo grande para você. Até a próxima.